Bem-vindos! Amanhã já foi com a série especial de profissões, oportunidades de trabalho na Web3. E hoje, talvez o assunto mais difícil, ou será que não é tão difícil assim? A gente vai falar de blockchain. Então, deixa eu já dar um alô. Olá, Adriana, pronta para falar de blockchain? Oi, Ana, tudo bem? Oi, Ale. Nossa, estou super empolgada com esse assunto de hoje. E o Ale, tudo bem? Bom dia aí para vocês, né? Para todo mundo é bom dia. Uhum. Bom dia, eu falo que é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque também vai saber quando que as pessoas estão ouvindo esse podcast, É né? verdade. Aqui é tudo É, uma confusão. A gente grava em vários fusos horários, depois a gente vai lançar em outro horário e as pessoas vão ouvir quando elas quiserem, o que é muito bom. Ale, já de antemão, muito obrigada por vir falar desse assunto tão difícil que ninguém entende ainda de descentralização com blockchain. Já deve ser o quê? A terceira participação no podcast? terceira participação, terceira participação. Eu Olha! já estou aqui novamente, né? Acho que você vai dar uma intro legal, mas obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e tentar desmistificar um pouquinho, né? A tal da blockchain. É verdade. O Alê também, para quem está vendo em vídeo, o Alê também está no espaço dele, quase metaversico, né, da Innovate. E nós estamos aqui no espaço da Go. Isso que eu gosto de trazer o Alê. Já é o terceiro episódio, mas já tem acho que mais uns quatro, cinco para a gente programar. E Mas sempre assim será que é uma honra. bom. Eu sei, o Alê é super Ah, participativo com todo mundo. Deixa eu só apresentar o Alê para quem estiver chegando, não tiver ouvido os outros episódios com o Alê. Mas o Aleu Errara, ele trabalha em estratégia, gestão, inovação corporativa, é professor de MBA, inclusive também um dos meus professores da FIAP, é palestrante, embaixador na Singularity em São Paulo, e ele é mentor e advisor de startups, e é quem vai falar com a gente hoje sobre a blockchain. Ale, só para começar assim, eu sei que você é intrínseco aí a sua pessoa, a inovação, o mundo das startups, né? Mas qual foi assim o seu primeiro contato com que fosse o mundo da Web3, em especial o blockchain? O que aconteceu? Tá, vamos voltar um pouquinho no tempo. Esse é um momento chato, assim, né? Porque a gente começa a entregar a idade, né? Então tem que tomar cuidado para não falar do período. Mas sabe que eu trabalhei bastante no mercado corporativo, né? E principalmente trabalhando dentro de organizações que estavam criando na época aquelas áreas de inovação que a gente tanto discute hoje em dia. E uma dessas empresas, de novo, sem colocar aqui o ano, uma dessas empresas que é ainda do mercado financeiro, já se falava muito, né? Ou pelo menos estava começando aquela hype das criptomoedas. Isso há muito tempo atrás. Então, uma empresa veio apresentar, né, uma das criptomoedas, né, que na época não estava sendo tão visada, que é a tal da, que pouca gente conhece aqui, mas quem não conhece, então dá uma pesquisada, mas é a tal da Bitcoin, né? E na época, então, de novo, sem entregar a idade, mas na época a gente transacionou alguns Bitcoins ali entre nós, né? Então, assim, hoje que vale tanto, né? Também vai depender da época que o pessoal está ouvindo aqui, porque tem uma oscilação muito grande. Mas na época era assim, um valor super, super pequeno, né? Então a gente transacionou ali, recebia alguns bitcoins, que até hoje eu tenho. Há muito tempo atrás foi a primeira vez, né, que eu tive esse contato com, né, e na a realidade mesmo de uma criptomoeda. Então até a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas assim, uma coisa é criptomoeda, outra coisa é blockchain, né? Eles têm uma intersecção, mas são coisas bem distintas que a gente vai discutir sobre isso. Mas foi a primeira interação que eu tive dentro com criptomoeda, mais especificamente com Bitcoin. E foi a partir dali que eu comecei a me interessar um pouquinho mais exatamente sobre não só as criptos, mas principalmente da tecnologia do blockchain. E eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, principal case, ou primeiro case, né, caso de uso real que existiu da blockchain foi a criptomoeda, no caso aqui a Bitcoin. Então, até por isso que existe essa esse estigma, né? Que ainda, putz, a gente ainda entende, né, coisas muito inconjuntas. Então, eu comecei a pesquisar sobre isso. Então, dentro dessa empresa também, até
pelo fato das pessoas começarem a falar um pouquinho mais sobre cripto, um pouquinho mais sobre blockchain, eu até criei uma palestra na época sobre o blockchain, né, para falar um pouquinho mais sobre ele, sobre essa potencialidade, sobre possíveis casos de uso, e isso como que era uma empresa dentro de um grupo, né? Então eu consegui, inclusive, fazer essa palestra para as outras empresas dentro do grupo. E aí, né, que a gente começou a utilizar um pouquinho mais. Depois eu acabei indo para uma outra empresa também do mercado financeiro. Tive, né, a gente já discutiu sobre isso e acho que em outros podcasts. Eu tive uma cadeira no comitê executivo da Febraban também. Então, lá em 2018, 19, quando a gente começou a discutir sobre Pix e Open Banking, né, que virou Open Finance, junto com o Banco Central, junto com executivos de banco, né, antes realmente do lançamento oficial. E dentro da Febraban, eu também participei de um grupo de trabalho que já existia também sem entregar a idade, já há muito tempo atrás, sobre blockchain, né? Era um grupo de trabalho sobre blockchain. E lá foi também uma época em que, quando eu entrei, a blockchain já estava mais estabilizada, mas faltava caso de sucesso. Então, assim, tinha muitas ideias, muita coisa para se trabalhar, muita coisa de estudo, plataformas, né, fazendo já um diferencial de qual que era melhor. Aqui não existe qual que é melhor, né, mas qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem de outro, né? Blockchain pública, blockchain privada. Então, isso já estava muito bem consolidado dentro do grupo de trabalho. Estou falando isso também em 2018, 2019. E aí foi, então, quando a gente não, né? Eu estava participando, então, assim, muito mais as pessoas estavam lá muito mais tempo que eu. Começamos a pensar qual o caso de uso real que a gente podia levar para o mercado, né? Então, foi um histórico, né, dentro da minha vivência, desde a época do Bitcoin até chegar em casos de uso do blockchain. E hoje, né, colocando aqui mais na realidade, né, então falando aqui 2022, 2023, a gente vê esse potencial do blockchain, principalmente quando a gente fala em tokenizar. Né? Então, acho que é aqui que a gente consegue pensar muito mais sobre isso, e dentro da Web3 mais ainda, né? Porque ali a gente está falando de contratos, né, já pré-estabelecidos, já mais automatizado. Então, putz, dá para fazer realmente muita coisa. Então, não querendo, né, falar muito mais coisa, e a gente pode entrar no detalhe em cada uma das coisas que eu já trabalhei, mas eu gosto muito de contar sobre um estudo, né, que eu gosto muito, que é do Gartner, que é o Hype Cycle. O Hype Cycle, para quem não conhece, né, ele tem a questão da grande expectativa que tem dentro de qualquer tecnologia, né? Então, a gente está falando, por exemplo, da própria blockchain, né? O quanto que ele cresce essa expectativa da tecnologia. Depois, se você tem essa expectativa, né, você tem um pico da expectativa, e depois você entra na curva de desilusão, e depois que você chega no platô, né? Então, assim, a blockchain viveu exatamente isso, né? Teve um grande crescimento, uma expectativa muito grande, todo mundo falando, e aí principalmente da criptomoeda. Teve a curva de desilusão, né? Chegou no pico e teve na curva de desilusão, e acho que agora esse é o momento que a gente está chegando de realmente, né, entender mais os casos de uso, o que realmente para de pé, o que dá para realmente utilizar. E eu falo que, assim, o potencial é tão enorme do blockchain, que vai chegar um momento que a gente nem vai mais falar de blockchain, né? Porque ele já está no nosso dia a dia, já está por trás ali. É a mesma coisa na internet. Na internet a gente não fala mais de internet, já está no nosso dia a dia. O blockchain vai chegar exatamente nisso também. E aí eu acho que é legal também, quando a gente fala de blockchain, pensar que até as profissões dentro do blockchain, putz, né? Eu conheço gente que já também 3, 4 anos atrás, criou cursos para advogados, para também começarem a programar e programar dentro da blockchain. Acho que isso é legal também, né? Por isso que vai chegar um momento que, assim, vai estar no nosso dia a dia, e as pessoas já, né, vai ser transparente para as pessoas, né? A pessoa não vai saber que está rodando blockchain por trás. Ale, eu acho que a gente está saindo, né, da curva da desilusão, começando a subir a rampa. Eu acho que na minha opinião, o desastre das fraudes com as criptomoedas contribuíram muito para
para que o mercado ficasse completamente cético, né, com relação à criptomoeda, e como você disse, tem muita ligação, as pessoas fazem muito essa ligação entre criptomoeda e blockchain, e não conseguem fazer essa distinção ainda, então acaba que pensa que, blockchain não quero nem ouvir porque é fraude, porque é isso aqui. Mas existem muitos casos, como você disse, de uso da blockchain que não está atrelado à criptomoeda, né? Como o caso das tokenizações, o caso do rastreamento da cadeia da cadeia de supply chain. Então, existem muitos outros casos de uso da blockchain e existem muitas áreas em que as pessoas podem trabalhar dentro desse segmento, né? O próprio desenvolvimento da blockchain em si, né? A programação, mas daí também os smart contracts que rodam em cima dessa plataforma, e são várias blockchains, né? Então, Ale, se você puder explicar um pouquinho para a gente, de forma geral, porque eu sei que é muito complexo esse assunto da blockchain, leva muito tempo para explicar, mas de forma bem ampla, assim, o que é a blockchain, para quem está ouvindo agora, para quem não sabe nada, né? De forma que também seja bem curtinho para que a gente possa entrar nos outros assuntos. Aí que tá o grande problema, né, Adriana? Quando pergunta para o professor quer entrar em detalhe, né? Aí vai ser o grande problema. Mas eu gosto de falar de blockchain, e aí também para a gente não envolver profundamente dentro de uma criptomoeda, para a gente também desmistificar isso, eu gosto de trazer um caso, inclusive o caso que é aberto e que a gente trabalhou dentro da Febraban junto com os bancos, né? Imaginar o seguinte, né? O caso que a gente lançou, acho que em 2018, 2019. Imaginar o seguinte, existe, e até hoje, né? Sempre existiu e existe a questão de roubo de celular, né? Então, assim, as pessoas eram assaltadas, levavam o celular, e hoje a primeira coisa que a gente tem um celular roubado, o que que a gente faz? A gente liga para o nosso banco para bloquear a nossa conta para a pessoa não entrar na nossa conta, né? Mas imagina o seguinte trabalho, né? Se a gente tem, e hoje, né, dados do mercado, hoje as pessoas têm 3, 4 contas em bancos diferentes, e principalmente com essa questão de ascensão dos bancos digitais, ficou muito fácil, né? Abrir uma conta e ter várias contas no banco. Então, assim, você se assaltar, você vai ter que ligar lá para os 3, 4 bancos que você tem. É um trabalho muito grande, o tempo ali que você leva. Então, dentro da Febraban, por que não, né? A partir do momento que alguém é roubado, então, assim, imagina o Ale ser roubado, e aí eu ligo para um banco X, só que dentro da blockchain, né, o banco X já informa que o Ale, né, o CPF tal, o celular X, né, foi roubado, então todo mundo é avisado lá dentro. Né? Então você perde essa questão de tempo gasto na hora de ligar para cada um dos bancos. Então a ideia foi exatamente essa, né? Então, a partir do momento que alguém liga, tem as informações registradas, existe essa comunicação entre os bancos que estão lá dentro dessa blockchain, tá? Então, a ideia, né, dentro da blockchain é a informação que era enviada ali dentro que não precisava ser replicada. E você tem as informações também, né? Cada um dos bancos você tem essas informações. Claro que nesse caso é diferente, né? Também não vou entrar em detalhe aqui, mas vai ficar muito claro, né? A gente tem as blockchains públicas, tem as blockchains privadas, né? As permissionadas. Nesse caso aqui é uma blockchain permissionada, então assim, não é qualquer um que consegue entrar, né? Você tem ali os bancos, que são os nós, né, da rede, só que quem pode entrar, né, só são, nesse caso aqui, bancos, e depois, né, a ideia era expandir muito mais, para também operadora também estar lá dentro, né, de repente até um e-commerce, a ideia era, mas sempre permissionada. Então, nesse caso, inclusive, né, o papel ali, né, já que a gente está falando de uma blockchain permissionada que é diferente de uma pública, que qualquer um pode entrar, no caso lá da Bitcoin é isso, né, a gente consegue transacionar as criptomoedas lá dentro. Na permissionada existe também um grande, que palavra é muito forte, mas um grande problema para uma blockchain permissionada, porque já que, né, você tem que habilitar a entrada desses participantes, esses nós aqui dentro, alguém tem que fazer isso. Né? E os smart contracts também ajudam quanto a isso. Mas precisa ter um mínimo lá de governança, né? Que também é um papo que existe aí grande, também dá para entrar no detalhe aqui, mas não é o caso, mas existe esse papel de ter um mínimo de governança lá dentro, né? Já que a gente está falando de uma blockchain permissionada.
Então, foi um papel também que a gente colocou dentro, né? E tem uma outra coisa legal também, só para falar, dar esse exemplo, porque aí acho que fica um pouquinho mais claro quando a gente fala de blockchain, né? Tudo isso dentro da tecnologia do blockchain, que você tem os nós que se falam ali, e no caso do permissionado é exatamente isso, porque imagina o seguinte, né? Um banco X, ele tem um cliente que foi roubado, só que ele não vai falar para todo mundo, né? Porque de repente é um dado muito confidencial e, inclusive, é um dado que é estratégico para a empresa, né? Porque você está falando, pô, tem um CPF aqui que é um cliente, né? Meu cliente, quero que o meu concorrente saiba, né? Porque ele pode vir e pegar esse meu cliente e levar ele para lá. Então, assim, a gente tinha também esse cuidado de, né, a comunicação realmente peer-to-peer ali, né? Então, a gente fazia essa conexão de acordo com algumas informações, e tudo isso dentro de um smart contract. Então, de maneira geral, é isso, né? Você tem uma possibilidade enorme dentro de uma tecnologia, que isso, né, pode ser trabalhado, inclusive, permissionada não precisa ser pública, e que tem lá toda a questão das informações que podem ser enviadas e recebidas dentro no caso aqui, de uma blockchain permissionada, tá? No final das contas, também não querendo entrar em detalhe, eu acho que é um caso que foi muito legal, que, sim, não deu continuidade, mas é um caso muito legal para se contar, porque a gente está falando, inclusive, né, já que a gente está falando lá de profissões, né, que pessoas que programam dentro do blockchain, é a questão também de estar isso. É que eu não vou falar aberto, porque senão vai confundir um pouquinho a cabeça, Uhum. mas assim, os nós, né, você vai ter que habilitar dentro de cada um dos bancos. Imaginar que eu tô falando de banco, que foi o caso, né? Mas assim, outras empresas, outras pessoas podiam estar aqui dentro dessa blockchain. Mas habilitar também, às vezes, é um complicômetro muito grande. O que quer dizer complicômetro muito grande? Porque a blockchain, quando você habilita um nó, você precisa trafegar isso em algum lugar, né? Então, acho que aqui também a gente está falando de um especialista que precisa saber, poxa, qual o protocolo de comunicação, né? Você vai no HTTP, só que você vai estar aberto, claro, criptografado, ou você vai estar em outro. Então, assim, existem essas outras questões que precisam ser pensadas. Inclusive, a gente pensou no seguinte, né? Para habilitar dentro de uma empresa, por exemplo, você tem toda a parte, assim, pô, você tem que falar com o pessoal de tecnologia, você tem que falar com o pessoal de compliance, assim, você tem que falar com o pessoal de infraestrutura, arquitetura. Então, assim, se abrir um projeto para isso também é meio complicado. Então, você vê que, assim, existe outras, né, áreas que precisam ser envolvidas. Juridicamente também a gente precisa pensar, né? Então, assim, até uma forma que a gente pensou, por isso que acho que foi um caso legal, até uma forma que a gente pensou para habilitar, né, isso muito rápido dentro da blockchain foi via API. Né? Claro que ele não seria um nó diretamente, mas essa API, e aí estruturalmente, essa API, né, que é mais fácil para uma empresa habilitar uma API, essa API conectava com a blockchain e da porta para dentro da API, é aqui que a gente fazia esse trabalho para que para fora, né, ele conectasse só via API. Então a gente conectava essa API e era um nó lá dentro. Né? Então, assim, oficialmente ele não era, mas por fora ele conectava via API. Então, eram formas que a gente começou a trabalhar para que ficasse fácil, né? E corporativamente as empresas conseguissem também habilitar, porque assim a gente sabe que a burocracia interna é muito grande. Ale, faz todo sentido, né, que claramente as empresas olharem para a questão da blockchain tenha vindo muito do setor financeiro, né? Até porque Uhum, a Bitcoin é isso, ela facilita uma exato. transação de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E você está falando agora, né, de maneiras com que precisa também facilitar esse processo de blockchain envolve muita coisa. E assim, para quem está ouvindo, depois quiser mergulhar um pouquinho no assunto, um dos melhores livros que eu li também sobre blockchain foi o Ale que tinha me recomendado há algum tempo, né? Quando eu, inclusive, acho que estava começando o MBA, agora parece que tem uma eternidade. Discussões já de camadas 2, interoperabilidade, que é o grande lance da blockchain. E quando eu penso nesses termos todos, agora para a gente tudo faz sentido, porque a gente fica se Uhum. alimentando disso sempre, né? Então, blockchain, nós, API, isso tudo é difícil, né? E apesar de ter um grande avanço, a gente já está nesse platô de produtividade de uso de blockchain, eu queria só que você sinalizasse assim, do que você acompanha de como é que está a maturidade da adoção da blockchain, até para a gente depois falar
Que profissionais ficam envolvidos? Você já falou aí, advogado, pessoal de programação, existe um monte de coisa, inclusive pessoas que podem transicionar de carreira para essa parte de blockchain, mas só para a gente ter uma noção da maturidade do mercado, independentemente do setor, para a adoção de blockchain. O que que você tem observado? Você acha que a gente realmente, no Brasil, né, já Uhum. estamos no platô da produtividade ou ainda existe alguma resistência? As pessoas acham que uma blockchain é a mesma coisa que um banco de dados e, enfim, não faz sentido, né? Como é que está essa percepção? Eu acho que assim, tem dois lados, né, que a gente precisa discutir e perfis de pessoas, né? Eu acho que sim, a gente está numa maturidade muito grande, principalmente quando a gente fala corporativo, né? Então, assim, as empresas estão entendendo muito mais dentro do que dá para fazer dentro do blockchain. Eu vou contar de novo a história ali, né? Só para ficar um pouquinho mais claro, porque você encontrar um caso de uso em que os nós, né, os participantes, todos estejam de acordo e se beneficiem, é isso que eu acho que é o mais difícil. Vou falar que é o caso da Febraban. Putz, eram vários bancos, Como né? é que você Casos de pega algo descentralizado, cria um consenso entre todo mundo quando não criam é uma coisa consenso. top-down? Porque a grande questão é você não ter ali uma hierarquia e as pessoas precisam concordar, é muito mais difícil, né? E que assim, não influa diretamente na estratégia da empresa, né? Porque às vezes é alguma coisa super confidencial, que é legal para o mercado, mas é confidencial para a empresa, ele não vai querer abrir esses dados. Né? Então, assim, como pensar nesse lado? Por isso que é muito legal quando a gente fala também, né? Não é só tecnologia, é negócios, jurídico, né? Acho que tem muita coisa envolvida aqui. E no caso, né? O caso que eu contei aqui para vocês foi isso, foi entre vários casos de uso que a gente pensou, foi uma das poucas que a gente viu, poxa, todo mundo se beneficia, porque a gente está falando de fraude e a gente tem, né, a gente sabe muito bem que assim, o inimigo é comum para todos. E se a gente não se junta, as empresas não se juntam contra os fraudadores, né, eles estão se juntando ali, né? As informações que estão, né, eles conseguem pegar uma brecha, alguma coisa que se falam ali. Então as empresas precisam se falar também. Então foi um caso que a gente conseguiu aqui de sucesso. Então, voltando, né, acho que um lado corporativo, acho que cada vez mais as empresas estão realmente pensando, só que tem essa questão assim, poxa, né, por que a gente se beneficia, qual é o caso de uso aqui dentro, né, por que a gente vai estar dentro da blockchain, questão de custo, né, e aí a gente está falando não só custo de desenvolvimento, mas operacional também, vale a pena colocar uma blockchain ou não, precisa ter, né, uma mínima de governança, quem vai fazer essa governança, então acho que tudo isso já está sendo discutido dentro da blockchain, e isso está sendo um grande benefício, né? Por isso que eu falei lá no início, né? Vai chegar um momento que vai estar transparente, a gente nem sabe que está utilizando blockchain. E tem a questão, né, da tokenização que a gente falou. Cada vez mais, né, a gente está conseguindo ver casos de usos, principalmente para tokenizar, e aí tem várias questões aí de tokenização, né? Eu gosto muito de contar, sem citar nomes aqui, mas assim, a questão de imóveis, né, que eu acho que é muito legal o que está sendo feito dentro do mercado imobiliário, né? A questão de energia, né? Tokenizar energia também. Tem alguns casos de uso super bacanas, então a tokenização acho que também está sendo, né? O pessoal está encontrando vários casos de usos bacanas. Eu vou agora para o outro lado, né? São pessoas que, eu não digo criando, mas assim, estão pensando em novos negócios, estão entrando nesse mercado. Acho que só tem que tomar cuidado dessa questão do blockchain, porque, né, a gente passou já esse momento de hype. E às vezes a pessoa fala, vamos colocar isso numa blockchain e a gente já tem uma tecnologia e, putz, já estamos sendo inovador. Mas esquece, né? Então, de novo, tudo isso que as empresas já estavam pensando e já trabalharam muitos anos, né? De novo, questão de custo, questão de quem vai estar nessa blockchain, vai ser um nó, né? Porque a gente tem, né? E aí a Ana falou super bem, às vezes a gente se empolga, fala tantos termos que a gente esquece que às vezes tem que explicar, mas tem a questão do observador, que é um não é uma entidade, esqueci o nome, mas Um assim, eles oráculo? o oráculo aqui, que ele só olha ali, né? Então, assim, não transaciona nada. Então, às vezes o pessoal fala assim, quando ele olha muito superficial o blockchain, fala assim, não, blockchain resolve, mas esquece que tem uma profundidade grande sobre isso, por trás disso também, que já foi estudado muito. Então, eu vejo muito isso, tá? Muitos negócios que às vezes o pessoal fala, né, por ser blockchain, mas, assim, quando entra na profundidade, não funciona a blockchain. E aí, principalmente por causa dos nós, né? Então, fala assim, vamos colocar isso, como a Adri falou muito bem, assim, dentro de um supply chain. Pô, mas ponto a ponta, será que ele entraria? Né? Ele tem a informação real? Às vezes ele não tem nenhum sistema para colocar as informações.
Então, assim, é muito legal conceitualmente, mas na prática ele não funciona. Né? Então, acho que tem esses dois lados. Tem gente que ainda não, né, ele conhece, mas conhece só o mínimo de blockchain, acha que vai resolver todos os problemas. E tem um lado já de maturidade, que realmente já pensando em todos aqueles problemas de 5, 10 anos atrás, já não que seja resolvido, mas pelo menos a gente já sabe pensar e consegue colocar isso como um potencial risco para colocar a blockchain. Ale, quem é que está tomando essas decisões dentro das empresas? Qual o setor que vai olhar e falar, bom, tem uma nova tecnologia no mercado, é a blockchain, e a gente precisa aqui dentro da empresa. Quais são as áreas? É inovação? É segurança? É compliance? Quem que está falando sobre isso hoje em dia dentro das empresas? Eu acho que de puxar, né, algum projeto, alguma coisa nesse tipo, ainda continua com tecnologia e negócios, principalmente, né? Acho que essa junção que a gente está vendo no mercado também, né, das áreas trabalharem juntos e não mais em silos, isso ajuda bastante. Blockchain é isso, né? Então, eu vejo cada vez mais dentro das empresas, que antes era tecnologia, né, para puxar isso como tecnologia, cada vez mais negócio também está começando a entender mais, quer dizer, a gente já entende, né? De novo, a gente está numa construção aí de alguns anos, e de novo volto lá no Hype Cycle do Gartner, né, que passou por tudo isso. Então, cada vez mais eles estão juntos. Mas, não, de novo, não pode deixar de fora essas outras áreas também. Cada vez mais. E aí, por isso que eu vou lá eu gosto de brincar que às vezes o pessoal advogado fica bravo comigo, né? Mas não é ficar bravo, é a mudança que está acontecendo e cada vez mais a área jurídica está sendo envolvida nos negócios, né? E não estou falando negócio só lá na ponta final, quando já está pronto ou quando precisa falar com algum regulador. Não, desde o início lá do projeto, né? E isso, advogado já está começando a entender muito mais blockchain, seu potencial. Como eu falei para vocês, já tem advogado já começando a programar, né, para entender um pouquinho mais smart contract. Então, todas as áreas estão sendo envolvidas, tá, Adri? Estão começando a entender mais. Claro que níveis diferentes ainda de conhecimento, né? Estou falando de negócio e tecnologia muito mais, mas todas as outras áreas já estão entendendo cada vez mais sobre o blockchain, por que eles estão sendo envolvidos. Porque, de novo, a gente não consegue trabalhar só com tecnologia e negócios mais, né? Todas as áreas precisam estar envolvidas, e aí eu vou repetir de novo, coisa de professor, né? A gente acaba repetindo várias vezes. Mas é porque uma hora vai ficar transparente, a blockchain vai ficar transparente para todo mundo. E aí todo mundo vai precisar estar envolvido, assim como, né? Vou fazer uma comparação bem esdrúxula, né? Bom, a questão de agilidade. Agilidade nasceu com tecnologia, né? O Scrum, Kanban, nasceu ali com tecnologia. Aí veio a área de negócio, começou a juntar. Hoje, todas as áreas estão envolvidas. E hoje, transparente, isso está como, né, dentro de uma organização. É claro que estou, de novo, fazendo uma comparação bem justa, porque a gente está falando de uma cultura, né, que é a cultura da agilidade, mas hoje todas as áreas estão envolvidas. Por quê? Porque no final é criar novos negócios que seja mais ágil. E a tecnologia no blockchain vai acontecer isso, né? Todo mundo vai estar envolvido para que a gente consiga construir as coisas muito mais ágeis. Ale, eu acho, e daí eu queria a sua opinião, agora para fechar esse ciclo de pergunta que eu iniciei, é, se uma área, é a área de tecnologia e negócio, por exemplo, essas áreas identificam uma oportunidade de trazer a blockchain para dentro da empresa e elas se deparam com todas as outras áreas não sabendo nada, e elas daí têm o papel de convencer as outras áreas de que aquilo é importante, eu acho que isso é um grande desafio. Eu acho que isso aí atravanca muito o processo de adoção das novas tecnologias, né? Não sei. Como que as empresas estão lidando com isso? Isso é um problema mesmo? O que você vê? Também, sem entregar o ano aqui, uma das coisas que eu tinha feito em uma das empresas foi isso, né? Levar o conhecimento da blockchain para todo mundo. E aí, assim, foi meio complicado, e aí já contando assim na realidade, porque às vezes o pessoal falava, e de novo, não é falar mal de outras áreas, tá? Mas o pessoal de treinamento fala, pô, Ale, mas por que tal área precisa conhecer blockchain? Porque assim, eles não vão utilizar para amanhã. Eu falei, a questão não é para amanhã, né, no dia seguinte, mas a médio e longo prazo. As pessoas precisam começar a entender um pouquinho mais, né? Mesmo que sejam pílulas, né? Então, esse é a estratégia, porque é o tal do caminho sem volta, né? A gente sabe que assim, blockchain a gente vai tá no dia a dia nosso, né? Não tem mais como falar isso. É a mesma coisa que a gente fala de inteligência artificial, né?
A gente sabe que Uhum. está cada vez mais no nosso dia a dia, não tem mais volta. Então, blockchain é a mesma coisa, tá? É conhecimento, são pílulas. De novo, cada vez mais a gente começa a desmistificar porque existe um monte de sopa de letrinhas, se as pessoas não entendem isso. Mas aí está o outro lado, né? A gente falou aqui, né, de alguns termos aqui. A gente falou, por exemplo, de API, né? Que é uma coisa que às vezes a pessoa não conhece, que é muito tecnologia. Mas se as pessoas não conhecem, por exemplo, o que é API, né, tá ficando para trás. E a gente sabe que vai chegar um momento que, assim, não é sobre a conhecimento de uma pessoa formada em tecnologia, mas é conhecimento de tecnologia para todo mundo, né? A tecnologia vai estar no nosso dia a dia. E conhecer o básico, pelo menos os termos, vai ser isso. Eu Eu gosto também de. acabei de passar por isso. Eu acabei, assim, primeiro que eu adoro quando a Adriana faz as perguntas assim Aham, que, porque explode a realmente cabeça. é, porque que é o desafio também do nosso podcast, né? Quando a gente fala de coisas tão novas, as pessoas confundem com absolutamente tudo. E a brincadeira, já venho falando isso em alguns podcasts, colegas nossos de área que trabalham já com projetos de Web3, quando a família pergunta o que que faz, é esquema de pirâmide. Ela fala, eu faço narcotráfico. Ela chegou à conclusão que é melhor dizer isso, porque pelo menos a família fala, tá bom, faz sentido. Mas eu acabei de passar por uma situação em cima do que a Adriana acabou de perguntar e você estava dizendo. Eu estava numa social, adoro dizer social agora, eu estava numa social, uma resenha, e uma pessoa, não vou abrir aqui, né? Não vou entregar totalmente, uma pessoa X de um setor super forte, que não é de tecnologia, mas foi um setor que passou por uma grande disrupção agora durante a pandemia. Eles têm clientes gigantescos aqui na Europa, tá? Eles têm benchmarks poderosíssimos. Isso da conversa com ele. E eu falei assim, olha, e a pergunta dele era tentando entender ESG. Eu comecei a falar sobre ESG com ele e Sim. tal. Ele não sabia nada de ESG, porque a gente acha que tudo está muito óbvio. No nosso meio todo mundo sabe, mas quando a gente vai para outros É, lugares, a gente percebe que não. E exato. eu estava explicando para ele sobre a ESG. Eu falei: olha, você, enquanto profissional dessa área, e por acaso ele trabalha exatamente numa coisa que eu fiz durante muitos anos da minha vida. Eu falei assim: olha, mas vocês precisam olhar para as experiências com NFTs, vocês precisam olhar para o Uhum, ticketing, olhar também para as questões de ESG. Ele, não, mas a empresa, eles estão sempre olhando para isso. Eu falei, mas e você? Enquanto profissional, porque assim, CEO, né, C-level, uhum. diretores, galera da área de tecnologia que não era dele, óbvio que está monitorando isso tudo e sabe. Aí eles vão chegar no dia seguinte e falar, ó, agora a gente só vai trabalhar com um projeto assim, e ninguém vai saber nem o básico, como o caso da blockchain, e obviamente tudo que a gente está falando de tecnologias da Web3 estão muito baseadas na blockchain, que tem questões filosóficas e técnicas, porque existe também a Exato. governança, existem outras coisas a serem observadas, e eles não vão saber. Essa pessoa não vai saber botar um serviço, essa pessoa não vai saber como vai ser aquele desenho de produção, usando já aquele suporte que resolve os desafios. Então, eu não estou preocupada com C-Level, eu não estou preocupada com o pessoal de tecnologia, eu estou preocupada com todos os outros profissionais que vai chegar amanhã, e claro, ele não tem que saber como que ele vai fazer um composability em cima de aplicativos descentralizados, mas ele minimamente precisa entender isso. E aí, eu já ia te perguntar, Lei, depois a Adriana pode entrar com outras perguntas, não sei se eu vou comer alguma pergunta da Adriana, peço desculpa. Mas, assim, a partir dessa noção, e eu acho que você também concorda com a gente, quais são as skills, tanto ah, as soft quanto as hards, né, para poder trabalhar amanhã? E, assim, blockchain é um universo de coisas, eu sei. Mas que skills você acha importantes? Eu acho que, assim, a pessoa tem que ser curiosa, tem que estar atualizada, ela precisa acompanhar alguma coisa e, tipo, beleza, eu não sei de programação, mas existe um básico sobre um futuro que eu preciso entender? O que que você acha sendo bem específico para a adoção de blockchain? Eu de novo vou fazer uma comparação bem esdrúxulas, né? Duas comparações aqui. A gente está falando de conhecimento, né? No mínimo aqui de blockchain. É a mesma coisa que a gente for lá atrás, né? A gente pensar, poxa, educação financeira, né? A gente teve, né? Toda a questão de educação financeira. Há poucos anos atrás, no Brasil, foi oficializado que precisa ter, né? Lá desde do primário sobre educação financeira. Não estou falando de novo, blockchain vai ser no primário, tá? Mas estou falando que assim é um conhecimento que precisa começar a vir lá de trás para que esteja no nosso dia a dia.
para quem já está, né, já mais para frente e tal, putz, precisa conhecer o básico de novo, né? E essa skill aqui do básico não é entrar a fundo na tecnologia, mas conhecer o mínimo, né? E aí que eu acho que está a grande questão, tá, Ana? Que eu acho que a pergunta é muito boa. De novo, vou fazer uma comparação aqui. Pix e Open Finance, né? É muito fácil as pessoas entenderem como que o Pix funciona, porque é um produto e a gente já está utilizando. O Open Finance é um pouco mais difícil, as pessoas estão tendo dificuldade. Por quê? Porque ele é uma plataforma ali por trás, não é um produto, né? Então fica difícil tangibilizar. Então, quando a gente fala de blockchain, é a mesma coisa. Por isso que eu fiz questão aqui de trazer exemplos, né? Porque aí, quando a gente coloca isso como produto, fica um pouquinho mais fácil de entender. Porque não adianta nada a gente falar muito a fundo sobre blockchain, porque senão as pessoas não vão entender. Né? E a gente vai falar de descentralização, segurança, interoperabilidade, fica um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente traz exemplo, fica muito mais fácil. Então, acho que é um pouco do nosso papel também de pegar esses exemplos e colocar isso, né, no conhecimento das pessoas. Por isso que, eu não vou lembrar, tá, Ana? Por isso que eu peço desculpas que, né, nossa cabeça é bem ruim, mas assim, o livro que acho que eu recomendei foi o Blockchain Revolution, né, Foi o para você. Blockchain Foi, né? É. Revolution, foi sim, foi Porque sim. que eu acho que é um bom start para as pessoas, porque ele não entra tão a fundo, mas ele traz cases, né? Explica um pouquinho mais, né? Alto nível. É uma linguagem muito mais para as pessoas entenderem, e aí você consegue entrar mais a fundo. Assim como, né? Tem. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, tá? De repente a gente pode colocar nos comentários do podcast, mas assim, filmes, seriados, documentários que falam um Uhum. pouquinho mais sobre isso. Né? Mas, de novo, alto nível, não precisa entrar. Então, acho que assim, o conhecimento que as pessoas precisam ter, e aí, na minha opinião, é pegar cases reais que já estão no mercado para depois fazer ao contrário, começar a entender mais a fundo, né? Porque se for muito a fundo, né, de novo, tem pessoas assim que não é do dia a dia, não vai entender e aí vai falar, então tá bom, não quero mais saber sobre isso. Então, se a gente faz ao contrário e vê o potencial dele, o que está sendo utilizado, acho que fica um pouquinho mais fácil, tá? É o que a Então, acho que gente assim, fala direto. No final do dia, eu não quero saber como é que o Pix funciona. Eu uhum, quero saber se ele funciona. Quero isso é. transferir um dinheiro para Adriana, vou usar a chave que ela me proporcionar, e acabou, né, Dri? A gente tem falado sobre isso. Tanto que toda vez que a gente vai falar de tecnologias, ainda mais agora com essa questão dessa série de profissões e oportunidades, é entender o benefício, foi o que você estava falando. Usar assim, blockchain por si só, NFTs por si só, eles não fazem nada. Exato. Eles têm que fazer algum sentido estratégico, né? Então, e que nem você estava falando, é mais estratégia, é mais entender do que propriamente a tecnologia. A tecnologia é suporte para aquilo que se quer alcançar, né? E assim, Exato. tá, beleza, blockchain eu preciso entender, às vezes, a forma com que ela funciona? Não, a depender de onde você está. Mas você compreender o benefício, o que, que ela representa, que desafios que você tem, que ela responde, faz muito mais sentido. O Pix é um sucesso por causa disso. Eu não quero saber como ele funciona. Ele funciona? É o que basta para todo mundo, né? E aí volta que não foi uma das perguntas, né? Às vezes o pessoal confunde só com um banco de dados. E aí que tá, né? Se a pessoa entendeu, né, por que existe blockchain, se serve realmente para resolver o seu problema, porque às vezes pode ser sim, tá? Pode ser um banco de dados que resolva. Não precisa de blockchain. Às vezes a gente está colocando ali um negócio, né, enorme, uma bazuca para matar a formiga ali. Não precisa. Então utiliza o banco de dados. Mas assim, se você entende, né, para que serve, né? Quais os casos de uso existem, né? Se é uma coisa parecida, acho que é um bom start para as pessoas começarem a entender a blockchain, porque senão vai querer de novo. Aí volta aqueles dois lados que eu comentei ali, né? Essas pessoas acham que é só colocar o blockchain que resolve. Às vezes não precisa, tem coisas mais simples que pode ser resolvida com alguma outra tecnologia. Eu acho que hoje as pessoas têm essa percepção de, de que diversas percepções sobre blockchain, ou sobre o Web3, que são equivocadas por uma falha do mercado em ensinar essas pessoas. Eu acho que uma falha da gente que está dentro, isso a gente consegue ver, eu e a Ana, que a gente está todos os dias dentro das pessoas que estão falando sobre isso, de conseguir se comunicar com as outras pessoas, como você disse, através de exemplos, tangibilizando. Eu acho que as pessoas que são técnicas falam muito techniquez, e a gente vai entrando nesse meio, e a gente cada vez mais se encontra com pessoas desse meio, e a gente acha que tudo é óbvio, mas não é.
Eu acho que uma vez que a gente entra no buraco, fica difícil a gente sair para falar: oi, gente, entra aqui também. As pessoas ficam lá embaixo. Então, eu acho que a gente, eu e a Ana, a gente começou essa empresa para isso, para subir na superfície e falar: gente, está rolando uma festa aqui embaixo, vem também, né? Porque eu acho que as pessoas entram na festa e a festa é tão legal que elas ficam lá. E daí ninguém mais, né? Talvez um desavisado caia no buraco, mas assim, eu acho que falta essa ponte, assim, de a gente falar com a linguagem das pessoas que não estão acostumadas, né? Quando a gente fala de cargo, que a gente está falando agora na nossa série de empregos, a gente identificou, no meio de uma conversa que a gente estava tendo com o Vitor da Inkless Down, que existem novos empregos, novos cargos que estão sendo gerados pelo Web3 e, por exemplo, pela blockchain. E existem os outros cargos que, na verdade, é o resto de todos os outros cargos que vão ter que ser adaptados para essa nova realidade. Então, no fim, daqui a alguns anos, todo mundo vai ter um novo cargo, são novas skills que você vai ter que aprender para trabalhar com a blockchain. Então, não é apenas, eu quero mudar de profissão, eu quero ser desenvolvedor de blockchain, então eu vou entrar nesse novo cargo, mas todo o resto das pessoas também tem que aprender, também tem que se reinventar para entrar nesse mundo. E falando em blockchain especificamente, daí a pergunta: Ale, quais são os cargos que você já vê acontecendo para pessoas que querem trabalhar na blockchain? E daí não apenas os novos, mas também, por exemplo, os advogados que aprendem uma nova skill de criar um smart contract. O que você tem visto nessa área? Eu acho que aqui volta o que a gente está falando, né? Acho que toda a parte mais técnica, tecnológica, é o que as pessoas estão começando a aprender, que são pessoas mais técnicas, né? Já de formação, né? Então, acho que tem esse lado, né? Que é aprender uma linguagem de programação nova, é aprender, né, mais sobre blockchain, é a pessoa de segurança, e aí pensando mais dentro da blockchain. Então, acho que tem toda essa parte de tecnologia, né? Que também é uma reinvenção, porque, né? É a velha história, né? Tem gente ali que ficou lá no COBOL e ficou ali, né? Precisa se reinventar, pensar em novas linguagens de programação, e blockchain também está vindo para isso, assim como daqui a 5, 10 anos vai ter outra coisa já para frente. A gente não sabe o que é, mas vai ter alguma outra coisa, tá? A gente tem uma outra camada aqui que são, e aí volta, né, que a gente estava falando, muito mais essa pessoa mais de negócios que precisam também entender, né? Então, assim, também uma linha aqui que não é de disrupção, mas é uma linha de avanço e vai ser natural isso, né? Que entender um pouquinho mais de blockchain, o que dá para fazer com isso, talvez, né, entender um pouquinho mais a fundo sobre a tecnologia em si, não só em nível negócios, mas também em tecnologia, para ter essa comunicação muito mais fluida entre áreas de desenvolvedores e negócios, tá? Então, acho que também não tem volta a isso, né? Cada vez mais as pessoas precisam entender mais sobre tecnologia, né? Tem vários cursos aí que estão sendo lançados, e eu estou falando de novo, né? Faculdade, graduação, que o pessoal está colocando a mão na massa também para entender o mínimo ali, para ter essa comunicação. E aí, só para abrindo parênteses aqui, eu já dei aula assim para pessoas que queriam, assim, né? O sonho é ser um C-level, mas a pessoa falava assim: não preciso entender nada de tecnologia, é só mandar. Eu falei: não, pelo contrário, é o contrário hoje em dia, né? Você precisa, existe tomada de decisões que você precisa entender mais sobre tecnologia, né? Não é só mandar um para o outro. Então, cada vez mais a gente sobe, né, esse conhecimento de tecnologia para todos os outros níveis, né? E aí a gente tem uma outra camada aí sim, né, de disrupção, né? Então, aqui acho que o caso mais claro que a gente falou muito é o pessoal dos advogados, né? E aí a gente pode começar a entender muito mais que qualquer profissão que precisa, né, e vai ser natural a automatização, são profissões que vão criar essa disrupção. E advogado é uma delas, né? A gente vê cada vez mais que isso, né, já conversei com vários advogados, né?
pessoal fala assim, Ale, cada vez mais advogado que está entrando no mercado, se eu tiver enganado, eu não sou advogado, né? Aí o pessoal comenta depois, mas cada vez mais quem está entrando nesse mercado tem dificuldade de fazer estágio, porque assim, o que era estágio antigamente para advogado era ir para um fórum, né? Pegar informação. Hoje está tudo automatizado, né? O pessoal pega direto. Então, tem mais dificuldade. Então, assim, a reinvenção vai acontecer. Né? E aí a gente colocar isso dentro do smart contract, vai acontecer exatamente isso. Mas para colocar no smart contract, vai ter que saber programar. Né? Então, essa é a discussão que vai acontecer. E outras profissões também vão surgir, né? Alguns vão se remodelar, né? Como os advogados, e outras vão surgir coisas que a gente nem imagina também. Né? E vai estar ali dentro para pensar. Eu vou até pensar aqui bem alto, né? Se a gente for falar dentro dentro de uma Web3, que a gente está falando de descentralização, existe, né, um termo muito forte que é o DeFi, né? Descentralização toda a parte do mercado financeiro, é isso. Imagina tudo que vai acontecer dentro desse mercado que o que era antigamente não é mais desse jeito, né? Descentralizado, vai ser tudo descentralizado. E aí as pessoas vão precisar começar a entender. E aí vão surgir essas novas profissões. Se é que já não estão surgindo já, né? Então, essa é talvez uma pergunta para se deixar no ar, porque é a velha. E também, né? Não sei se a Ana e a Adriana sabem, né? Mas minha primeira formação, né? E eu fui graduado, 4 anos de bacharelado, foi turismo, né? E isso eu tô falando, é Mentira! muito louco isso, Olha né? Nada a ver, só! né? E isso foi, né? Eu Nossa! estudei, né? Faculdade em 1990, agora entreguei a idade, É. 1998, né? Mas assim, desde aquela época, com a entrada da internet que estava começando, muitos estavam se falando, né? Pô, o que vai acontecer com o mercado de viagens, né? As pessoas, né? Porque até então era agência de viagens que o pessoal procurava para viajar. Com a internet, com tudo isso, as pessoas hoje, né? Se a gente for pensar hoje, depois de mais de 20 anos, hoje as pessoas entram e já buscam, já sabem para onde vai, como que compra passagem, como que compra hotel, isso, né, tá na mão das pessoas. Só que ainda existe, ainda existe, né? Mas Existe. Deixa. Aí, ó, eu já estou vendo a Adriana ali, só pensando nas perguntas Eu tive dela. uma ideia agora, Ana e Alê. E se a gente fizesse uma série de podcasts, como essa que a gente tem de empregos, mas de análises de como a Web3 vai impactar um setor? Então, por exemplo, uhum, turismo. Eu já imagino várias formas de que a sim. blockchain pode atuar e a tokenização pode atuar dentro do mercado de turismo. A gente podia fazer um bate-papo com especialistas ou com pessoas que gostam de falar sobre isso, para ficar imaginando. Eu adoro imaginar futuros aqui. E o Ale já Mas, participou com mas, a gente do metaverso da Disney. Achei que foi ótimo esse episódio. Fala, mas Ale. Pronto, eu acho, eu já acho, tá feito. mas eu acho que é exatamente isso, né, Adri? Porque assim, são pessoas que têm um conhecimento de mercado que pode agregar, né, por exemplo, dentro da Web3. Só que vai precisar fazer esse shift de Uhum. colocar, né, de um mundo, né, de que está acontecendo de outra forma. Mas se você não tem esse conhecimento, não adianta nada. Né? Então você vai falar, vai pegar um agente de viagem e vai falar, cara, e aí, o que você acha da Web3? Eu nem sei o que é Web3. Não, mas a gente vai ter aqui É. blockchain. Ah, mas não conheço. Ah, então toma cuidado que pode ser que mude alguma coisa no seu dia a dia, né? Talvez alguma coisa que Sim. você esteja fazendo hoje, porque é isso, né? Se a gente for ver também, emissão de passagem, reserva de hotel, tudo isso cada vez mais automatizado, Vai né? ser Sim. total via NFT. Vai ser via NFT ticketing, né? Tudo que for ingresso vai mudar para NFT. Você vai comprar o seu Eu também ingresso acho. Da hora que via Exato. começarem blockchain. a colocar em prática isso, eu Já acho que tem, assim né, no setor volta, de e é ingresso. uma. Já tem. E eu acho que, por exemplo, o setor de turismo foi super impactado, obviamente, na pandemia. A Adriana pode. Ela pode fazer um monólogo de 5 horas sobre isso, porque ela tem conhecimento de causa, e, enfim. E engraçado que quando a gente entra nesse papo de Web3 essas coisas ficam mais claras, né? E sobre essas profissões novas, por exemplo, eu não sei da parte de turismo, tá? Eu sou Uhum. completamente leiga na questão de turismo, mas duas coisas que eu estava vendo essa semana que foram sensacionais, né? Primeiro foi o Chat GPT, né? A inteligência Uhum. artificial que te entrega absolutamente tudo. E eu tive contato, e assim, também da arte gerada por computadores. A gente tem uma exposição no MoMA que é linda, tá, gente? Vamos
Vamos pensar que os dois mundos podem coexistir. Mas Exato. duas profissões estavam saindo. Uma eu estava observando numa entrevista na Fast Company, no caso do ChatGPT especificamente, né, que ele gera ali artigos, textos, ele gera qualquer coisa, né, que o meio acadêmico teria que ter especialistas que pudessem analisar melhor aquelas informações, os jornalistas também teriam que reconstruir os seus textos em cima daquilo, porque para quem não é especialista, você pede para o ChatGPT te dar um artigo científico de alguma coisa, você coloca ali alguns requisitos, como que você vai saber quais dados ali são coerentes, né? Você não tem todo aquele trabalho acadêmico da tese, né, que as pessoas fazem ali as comparações, e da arte gerada por computador, já existe uma profissão de pessoas que são especializadas em dar o input, né? Colocar ali a informação para trabalhar a imagem gerada por inteligência artificial. Então, assim, tem muita coisa diferentona. Você não vai ser mais assim, entrar no. Hoje é o LinkedIn, né? Mas você olhava os classificados. Ah, procura-se jornalista, né? Procura-se advogado. Já não vai mais ser assim. De blockchain, claro, tem os desenvolvedores, engenheiro mesmo, né, chefe de área, porque a gente ficou, antes de a gente começar essa série, a gente fazia essa pesquisa, de falar assim, caraca, o que tem aqui de profissões? E grandes empresas já estão lançando no LinkedIn, a gente acaba recebendo, porque eles fazem cruzamento de dados, né, com que a gente coloca na nossa página. Eu recebo direto assim oferta de vaga para engenheira de blockchain. Eu falo, olha, então, eu não sou engenheira de blockchain, não sei nada disso. Então, assim, quem não se preparar realmente fica de fora do bonde e vai ser. Gente, esse papo assim, as máquinas vão tirar o emprego. As máquinas já vêm tirando emprego de todo mundo desde a primeira Revolução Industrial, assim, desculpa. Né? A gente ficar pensando que, tá, mas aqui eu consigo passar em vez do cara no arado, eu já consigo passar o que seria uma maquininha. É tecnologia. E agora a gente. A mão de obra humana está sendo substituída. Então, isso é um fato, está acontecendo desde sempre, e a gente precisa se posicionar para ver como que a gente lida com aquilo. Eu sou jornalista de formação, a minha profissão, desde quando eu me formei, já falavam assim, ó, esquece, qualquer um é Uhum, jornalista. E, de certa uhum. forma, é verdade, né? A internet mostrou que qualquer um pode ser um jornalista. Então ficou difícil, né? E a gente vai se reinventando. E não precisa só da transição de carreira, a gente pode justamente observar as oportunidades. A Adriana agora já vê suportes tecnológicos para os outros negócios dela, já que ela é vendedora serial aí, doidona, a tara dela é business. Então, assim, isso já vai dando um outro olhar para outras oportunidades, porque se mantém atualizada, né? Então, não sei se eu estou falando demais, Adriana, desculpa, hein? Pode dizer, né? Pode dizer para as pessoas Mas que você gosta você de sabe business. que é uma coisa que eu tenho batido muito no martelo, né? Que é a questão da criatividade, né? O diferencial das pessoas aqui com máquina é a questão da criatividade, né? De uma coisa muito mais humana, né? Se a gente começa a puxar isso daqui, por isso que eu falei, né? Tudo que for automatizável, né? Vai ser substituído. Mas será que não daria para pensar em novas profissões em cima disso? Eu vou trazer esse lado, né? Que essa economia mais criadora, criativa, dentro de um metaverso, por exemplo, né, a gente tem um papel lá que vai ser fundamental, que é o criador de storytelling, né? Como que é aquela experiência lá dentro do metaverso? Né? E que isso eu gosto muito porque quem assistiu Westworld, né, o último temporada, né, uma das personagens é exatamente isso, ela cria histórias lá dentro, né? Então, assim, putz, é uma coisa totalmente diferente porque tem a experiência da pessoa, né? E a pessoa que conhece. Então, eu acho que é muito mais puxar nisso. E aí eu volto, só para não perder esse gancho, né? Volto à questão da área de turismo, né? É criar uma experiência lá dentro, né? Que talvez uma inteligência artificial, a gente não sabe onde pode chegar, mas talvez não consiga trazer uma coisa tão específica e criar essa experiência que é o humano que sabe mais, né? Porque é uma Uhum. experiência lá dentro, imersa, né? No local, né? Apesar de novo, a gente não sabe onde que pode chegar a inteligência artificial, mas assim, apesar dele vai ter dados, mas não da experiência real lá dentro, né? É engraçado ver como essas profissões novas estão surgindo. A gente está, eu e a Ana, a gente participa de diversos Discord.
E há um ano atrás, 2 anos atrás, a gente nunca ia imaginar a quantidade de profissões novas que iam surgir a partir dessas comunidades que se criam no Discord. Uhum. E é engraçado que a gente está acompanhando há muito tempo e a gente vê surgindo. Tipo, do nada surge uma nova vaga de uma necessidade que a gente ficava todo mundo ali batendo cabeça, né? E de repente alguém fala, cara, a gente precisa de alguém para fazer isso. Então, se cria um novo personagem dentro da estrutura da organização ali, daquela mini sociedade que se cria, né? E a gente está vendo Mas, Adri, Hum? pode falar, pode falar. Oi? Pode terminar, Não, eu achei que você estava terminando já. eu acho que a gente está vendo de camarote, e essa é uma grande felicidade que a gente tem de estar aqui presenciando o Web3, de como surgem essas novas necessidades e profissões, como se precifica, como que as pessoas estão criando novas profissões. Está muito legal. Fala, Lê. Não, eu ia falar exatamente isso, porque às vezes a gente está. É legal a gente discutir, mas daqui a 5 anos pode ser tudo que a gente está falando aqui não aconteça, e aconteça uma coisa totalmente diferente. E aí eu vou colocar aqui só para deixar tangível também. Quando a internet saiu, e aí começou, né, de novo, não entregando a idade aqui, mas assim, começou a questão de comunicação, né? E a gente estava utilizando na época lá o Mirk, ICQ, depois veio a rede social, o Orkut. Naquela época, para quem trabalhou naquela época, o pessoal olhava e falava assim: se alguém tinha internet no computador já era raro, né? Mas quem tinha, Uhum. se olhasse que a pessoa estava numa rede social, falava: não está trabalhando. Quem imaginaria que existiria, né, especialistas em rede social, que é hoje que a gente tem muita gente sobre isso, né? Então, na época, era preconceito mesmo. A pessoa falava: não está trabalhando, está conversando com alguém ali, né? Então, assim, são profissões que podem realmente aparecer e que a gente nem imagina, né? Mas a gente tem que estar preparado. Por isso que, assim, uma das palavras que eu mais gosto, né, que eu tenho falado muito isso nas minhas palestras, é adaptação. A gente tem que estar pronto para se adaptar a qualquer cenário que for. A gente está criando alguns cenários aqui, mas pode ser que vá para um outro lado. Mas se a gente tem, né, essa cabeça de adaptação, é o mais importante para qualquer um. E é difícil, tá? É Porque muito difícil. qualquer coisa. Por isso que existe também a questão da gestão da mudança dentro das empresas, né? Que é muito difícil. A gente nunca está pronta para qualquer mudança. Então, por isso que é importante a gente ter esse mindset de adaptação, né? É verdade, a gente tem que se adaptar, as profissões vão se adaptar, algumas mais rapidamente, outras menos rapidamente, mas é um campo ainda que tem muito espaço, que são as possibilidades dentro da Web3. Eu acredito muito no foco da blockchain, eu acho que acho não, é a blockchain que está permitindo isso tudo, com descentralização, interoperabilidade, segurança, imutabilidade. É muita oportunidade, então, a depender da área que as pessoas atuam, que estejam nos ouvindo, ler o básico de blockchain, porque é um buraco do coelho, né? Você depois sai em outro mundo, e há oportunidade para todo mundo. Eu sei que a gente precisa caminhar para o nosso fim, não sei se a Adriana está com cara de pergunta, aí ela vai dizer agora, você tem mais um monte de coisa para perguntar. Eu também, mas vai ficar para outra conversa. Já ficou uma promessa aí no ar de que a gente vai falar sobre Exato. turismo. Olha, toda vez que sai de um podcast surgem 20 outras séries, mas tudo bem, É ótimo. 2023 tem muito espaço também, são 365 oportunidades aí para a gente discutir. O meu muito obrigada ao Ale por mais uma vez vir ao nosso podcast. Tem sempre os contatos do Alê no nosso descritivo, tá aí para ajudar todo mundo, eu que sei. E, bom, Adriana, também obrigada, adorei, que bom que você já deu aí um spoiler de uma próxima série, agora as pessoas vão cobrar, elas vão cobrar, mas o Alê tá tudo certo. Bom, eu só deixo o meu obrigada, a Adriana também falar, o Alê também falar, obrigada, gente. Eu queria agradecer também ao Alê. Toda vez que ele vem no nosso podcast, é uma alegria. A gente sempre adora conversar com você. Você traz muitas coisas interessantes, muitos cases, muitas coisas práticas. E também os filmes. Hoje você falou de Westworld, eu já anotei aqui, eu vou conversar. É sempre muito leve, muito legal falar com você. Queria te agradecer e já te convidar para a gente falar do especial Turismo na Web3, a Web3 e o turismo, e a gente começar a pensar sobre aplicações para o futuro do turismo na Web3. Olha que legal, gostei. Sensacional. Eu que quero agradecer, porque, né,
eu, assim, adoro conversar com vocês duas, porque é um papo leve, né? Então a gente consegue aqui falar super fluido, a gente vê assim, passa uma hora rápido. Eu queria falar muitas outras coisas aqui também, né? Mas não dá tempo. Mas com certeza, fico à disposição de vocês. Tem uma lista enorme de filmes, assim, mas o Westworld, assim, eu adoro o Westworld. Pena que eles cancelaram, né? Não, parou acho que na quarta ou quinta temporada esse ano, 2022. Mas acho que vale muito a pena, né? Eu acho que fala muito sobre essa questão de metaverso, a inteligência artificial, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal, que tem muito a ver com a Web3 também. Tem a questão da impressão 3D, que eu gosto muito sobre isso também, quando a gente fala de impressão 3D. Eu gosto de falar, não é só imprimir, né? Mas qual a utilidade para isso? Né? Então a gente começa. Então, assim, são muitas tecnologias envolvidas lá dentro, consciência também, né, das máquinas, que é muito legal, também é uma outra coisa que eu adoro. Então, assim, tem muitas tecnologias dentro de Westworld, e acho que é um pouco do que a gente falou aqui também. E se, né, se as pessoas começarem a assistir esse seriado, começam a entender um pouquinho também que foi a pauta aqui da nossa conversa, né, dessas profissões, né, que a gente consegue ver que, assim, putz, tem algumas profissões lá dentro, ele não fala diretamente, né, ter essa reflexão de pensar onde que pode chegar quando tiver alguma coisa parecida com tudo que a gente está pensando nos dias de hoje. Bom, então é isso. Vai ter indicação aí do Ale, a gente sempre sai com algumas indicações. Por acaso, aqui nas minhas notas, até as indicações anteriores da última vez que a gente gravou com a Ale. Então fica mais essa. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, Ana. Tchau, Ale.